Desde as culturas mais remotas até aos nossos antepassados mais próximos, o canal de História desvenda enigmas do passado que permaneceram esquecidos durante séculos. Mistérios ancestrais que definem a nossa civilização atual. Mistérios da História. No canal de História. Algumas histórias necessitam de tempo para ser preparadas, analisadas e meditadas. Os factos, os seus protagonistas, as fontes e as suas consequências. Algumas histórias não se podem explicar em 30 minutos, nem em 60. 120 minutos. No canal de História. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Everything looks okay up here. All your systems are looking good. And step off the limb. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Beautiful, just beautiful. Uma terra rica em cultura e em história. A fundação de uma das civilizações mais antigas da América do Norte, o México, foi sempre marcado pelos seus contrastes e os seus conflitos. O canal de História analisa os momentos mais significativos da história do México. Desde as suas origens aztecas até a revolução liderada por Emiliano Zapata. México, já a seguir, no canal de História. México, Revolução e Renascimento. Mas para os seres humanos e para a história, tem sido uma criatura quase mítica, incompreendida e temida. Com o início de uma nova era na exploração dos oceanos, este animal de incrível talento passou a estar sob as luzes da ribalta. E está agora a ser redescoberto como uma das mais extraordinárias estrelas do mundo aquático. Polvos em análise. De todos os animais que habitam os vastos oceanos do planeta, nenhum desafia a imaginação como esta criatura marinha em particular. Ela é um prodígio exótico de evolução, tempo e elegância. A sua estrutura básica está próxima da perfeição, permitindo-lhe mover-se com facilidade em praticamente qualquer parte do oceano e reproduzir-se.
As suas capacidades não são comparáveis às de nenhuma outra criatura marinha. Corpo e cérebro combinam-se para fazer dela uma das mais bem-sucedidas no oceano. O polvo. À medida que os homens vão conseguindo deslocar-se a maior profundidade nos oceanos, descobrem que o polvo é uma das criaturas mais adaptáveis do planeta. No entanto, pouco se sabe acerca de 95% deles. O entusiasmo provocado por qualquer contacto com esta criatura de aspecto extraterrestre está no centro de uma viagem realizada pelo cineasta subaquático Mike Degree. Poucos biólogos e muito menos cineastas passaram tanto tempo com polvos ou os acompanharam com tanto interesse. Não há muito tempo, tudo o que sabíamos sobre os polvos tinha a ver com a observação de pedaços de uma massa gelatinosa trazida nas redes colocadas em águas profundas. Aquilo que os polvos realmente faziam, em habitats como este, ao largo da costa do Canadá, permanecia um mistério. Mas tudo isso mudou. Só no meu tempo de vida, o mergulho com equipamento e agora os submersíveis estão a permitir-nos passar mais tempo debaixo da água e fizer-nos reconsiderar este extraordinário animal. Vê-lo com outros olhos, como se nunca o tivéssemos visto antes. Mas para fazer isso, tem de se imaginar uma criatura cuja cabeça está no meio do corpo, cujo tronco está agarrado à nuca, cujas pernas saem do pescoço e que tem a boca, onde deveriam estar os órgãos genitais. E o que imaginaríamos era isto. O polvo, neste caso, um polvo gigante do Pacífico. O polvo Dolphinae. Eles não têm todos este aspecto, garanto-vos, mas têm muitos traços em comum. Todos têm 8 braços, debaixo de cada braço têm ventosas. Estes extraordinários mecanismos de sucção que lhes dão a capacidade de se agarrarem tenazmente a qualquer coisa, incluindo à minha cabeça, neste momento. O polvo é basicamente um conjunto de proteínas, músculos e muito pouca proteção. Não possuem carapaça. E são todos predadores. E têm formas incrivelmente astutas de apanhar as suas presas e de evitar serem eles próprios comidos. Por exemplo, este exemplar tem provavelmente entre 11 e 14 quilos. Dentro de 2 anos terá talvez mais 45 quilos. Depois reproduz e morre. Mas estamos perante o paradigma da bela e do monstro. Os polvos têm uma capacidade fenomenal de demonstrar uma incrível força e poder. Mas também podem ser as mais carinhosas e adoráveis criaturas que se podem encontrar. E este aqui? Penso que está a caminho de casa. Vai lá. Até logo. Para Mike Degree, poucos animais marinhos se têm revelado tão fascinantes e simultaneamente tão difíceis de filmar. Para compreender qualquer uma das mais de 250 espécies de polvos, é necessária uma intensiva observação destas criaturas reservadas. Num cenário natural, eles tendem a assegurar-se de que as suas características e capacidades únicas não sejam fáceis de ver. Para ultrapassar este obstáculo, Mike e a sua equipa criaram um mundo artificial que lhes abrirá uma janela para as suas vidas invisíveis. Para facilitar a captação de imagens, estes 10 tanques de plexiglas, cuidadosamente concebidos e construídos, serão temporariamente a casa de alguns polvos. Mike e a sua equipa esperam que estes tanques únicos forneçam perspectivas raras desta criatura secular.
Sejam bem-vindos ao nosso ginásio de polvos. Cada um destes tanques foi especificamente construído para exibir um dos muitos talentos que o polvo tem. Por exemplo, para se esgueirar por espaços estreitos, ou para mudar de forma, cor e textura, o que faz incrivelmente bem. Esta espécie chama-se Cyaneia. Acho que é uma das mais impressionantes de todas. As pessoas veem polvos há muito tempo, mas ninguém sabe realmente o que eles fazem. Foi por isso que construímos este cenário, para nos dar uma espécie de visão raio-x. Além disso, alguns deles permitem-nos... Bom, em primeiro lugar, permitem-nos mantê-los no tanque. Entra para aí, amigo. Permitem-nos... Perdão. Colocar a câmara mesmo no meio daquela cúpula e ver o que se passa enquanto eles comem. Os tanques permitem também uma observação pormenorizada de uma das mais flexíveis anatomias do reino animal. Os polvos possuem corpos altamente musculosos que parecem deslizar como a água de uma corrente. Os braços estão interligados por uma membrana de aspecto delicado, que funciona como uma rede mortífera utilizada para... A sua excelente visão permite-lhes detectar o mais pequeno movimento a grandes distâncias. Atrás da cabeça fica um saco chamado manto, que aloja 2 guelras e 3 corações que garantem o fornecimento de oxigênio a todos os membros. No interior do manto existe ainda um sifão que é usado para expelir dejetos e para a propulsão. A controlá-lo está um dos mais avançados cérebros do mundo invertebrado, que também coordena os movimentos de 8 braços e centenas de ventosas. Para além de tudo isto, o cérebro do polvo controla centenas de milhares de células cromáticas, designadas cromatóforo, umas pequenas bolsas de pigmento que se expandem e contraem instantaneamente. E cada uma delas é individualmente controlada por músculos, facto único no mundo animal. Conseguem imaginar a sofisticação envolvida na coordenação de tal sistema? Tem também por baixo da pele células refletoras que funcionam como pequenos espelhos e que, quando atingidas pela luz, refletem um arco-íris de cor. A combinação de tudo isto confere ao polvo um repertório de cores e padrões inigualável no mundo animal. Do Ártico ao Antártico e por todo o mundo, estes talentos e capacidades deram ao polvo a liberdade de sobreviver no mais difícil dos ambientes. Nas águas ao largo da ponta sul da Grande Barreira de Recifes da Austrália fica um atol chamado One Tree Island. Na beleza destas águas encontra-se um dos mais competitivos habitats marinhos da Terra. Arranjar esconderijos é metade do jogo de sobrevivência e qualquer pedaço de rocha pode ser um polvo bem disfarçado. Aqui está um. Esta é a especialidade do polvo Cyaneia, uma espécie que não só consegue mudar de cor, como alterar também a forma e a textura da sua pele. Com facilidade manipula protuberâncias musculares para dissimular os contornos do seu corpo e imitar a rocha e vegetação circundantes. Mas quando se passa algum tempo com um polvo, percebe-se que esta capacidade aparentemente mágica é bastante mais que camuflagem. Eles utilizam também os padrões corporais para expressar intenções e níveis de conforto a outros polvos. E até outras criaturas. Uma notável demonstração de consciência que Mike nunca presenciou em qualquer outro animal. Considero-me muito privilegiado. Não só por ter a oportunidade de observar um animal como este polvo tão de perto, porque já filmei muitos animais em muitos locais diferentes, mas porque nunca na minha vida vi um animal que tenha a capacidade de se expressar como um polvo. Pode ficar castanho, da cor do chocolate.
Pode tornar-se branco. Pode esticar um tentáculo e acariciar-me com as suas ventosas e depois recolher o braço e afastar-se nadando calmamente. E durante todo o tempo a pele exibe cores inacreditáveis como neons. É simplesmente inacreditável o que este animal é capaz de fazer e eu adoro. Vou dar outra olhadela. É fácil confundir o comportamento do polvo cianeia com puro exibicionismo. Este polvo muda de aparência com uma rapidez e variedade sem paralelo. Com transformações que podem atingir os milhares por dia, o polvo cianeia supera o próprio camaleão, mantendo-se sempre bastante longe do radar dos predadores. Esta mestria do disfarce torna o cianeia um pesadelo para os crustáceos e moluscos, o seu principal alimento. Este polvo procura alimento numa zona plana de um recife que fornece uma incrível quantidade de sítios onde os animais podem esconder-se. Mas o cianeia enfrenta facilmente o desafio. Vai literalmente tateando o seu caminho através das fendas e crateras, com as ventosas cuja extrema sensibilidade vai realmente saboreando aquilo em que tocam. Qualquer indício de presa e a membrana distende-se, formando uma formidável armadilha. Com firmeza, as pontas dos tentáculos entram em ação, despejando vítimas para dentro desta membrana impenetrável. Mas os sentidos apurados do cianeia não se ficam pela membrana. Um movimento chama-lhe a atenção. Uma presa veloz requer uma deslocação ainda mais rápida. Durante muito tempo foi só o que conseguimos ver. Ninguém sabia realmente o que se passava no interior da membrana. Esta é uma perspectiva que nunca tive. Sinto-me como se estivesse dentro de um recife a olhar para o exterior. E acredita em mim, um polvo deste tamanho faz-me sentir satisfeito por haver acrílico entre mim e ele. Ali vai o caranguejo, direito à boca dele. Isto é espantoso. Que grande oportunidade para ver exatamente como é que ele se alimenta. Ali vai, para dentro da boca. E agora o bico toma conta das operações. As toxinas acabam com o caranguejo. Agora, é só uma questão de separar a carapaça da carne. Mas esta é apenas uma espécie de polvo. Os polvos têm aspectos e comportamentos diferentes de espécie para espécie. Com novas espécies a serem descobertas todos os anos, as variações deste animal parecem ser infinitas. Nas águas ao largo da Indonésia vivem estranhas criaturas. Evoluíram para reinar nos aparentemente áridos bancos de lodo, onde as presas são menos óbvias.
A mais estranha de todas elas é um polvo ainda sem nome científico, mas que os cientistas apelidaram por agora como Wonderpuss, ou em português, polvo maravilha. Apesar de possuir a membrana intertentacular, a perícia deste polvo reside mais naquilo que poderá chamar-se as pontas dos dedos, os altamente ágeis e afunilados braços desenhados para encontrar presas. O polvo maravilha explora corajosamente os buracos, esperando encontrar pequenos caranguejos ou camarões escondidos no solo marinho. É uma técnica arriscada para qualquer criatura. Este polvo nunca sabe o que irá encontrar, exceto um aviso ocasional de que não é bem-vindo. Mas em qualquer terreno, os polvos mostraram sempre dispostos a lutar por uma refeição, independentemente dos riscos. No mar de Timor, ao largo do norte da Austrália, nenhuma espécie de polvo se arrisca mais do que uma cuja existência parece tão frágil como os seus braços. Este é o Ameloctopus. Desprovido de membrana, tem uma capacidade de mudança de cor limitada e um comprimento que não vai além dos 25 centímetros da ponta de um tentáculo à do outro. Os seus membros caçam quase cegamente, procurando pequenos crustáceos, pequenas presas com que possa facilmente lidar. Mas esta frágil espécie procura comida em locais onde poderá encontrar criaturas maiores e mais fortes. E o resultado pode ser desastroso. Mas nem tudo é o que parece. Porque o Ameloctopus pode dar-se ao luxo de cometer erros. Ele é conhecido como polvo larga-braços. Quando atacado, ele pode literalmente deixar cair o tentáculo, mas não ficará diminuído por muito tempo, pois o tentáculo voltará a crescer. Ao longo da sua vida, o Ameloctopus poderá perder os seus membros repetidamente. À volta do seu terreno de caça, podem frequentemente ser encontrados pedaços desta criatura, um claro sinal de que este dotado polvo escapou mais uma vez à morte. O Ameloctopus é um dos mais pequenos polvos do mundo, mas porque a natureza lhe deu um tão incrível mecanismo de defesa, consegue manter-se fiel à forma do polvo e, apesar de